Olá, sou o professor Tian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática da prova Guarda Civil Municipal 2023, nível médio, realizado pela banca institutomais.org.br para a Prefeitura do município de Santana de Parnaíba. Então, vamos para a resolução das 7 questões de matemática, nível médio. Questão número 9. O estoque de suprimentos de certo posto policial estava completamente abastecido. Depois de uma semana, havia sido consumido o correspondente à sexta parte, ou seja, 1/6 desse estoque. Então, da quantidade que restou, foi gasto na semana seguinte, correspondente a 20%. Depois disso, a quantidade resultante no estoque correspondeu do estoque completo à seguinte fração. Então, vejam, questão envolvendo operação com números fracionários. Então, temos o seguinte: consumo de uma semana, 1/6, 1/6. Portanto, restou 1, que é o estoque inteiro, menos 1/6. Tirando o mínimo aqui, o mínimo é 6, vai ficar 6 menos 1, 5/6. Então, restou 5/6 do estoque, que não temos a quantidade. Consumo da semana seguinte foi de 20%. 20% de quem? De 5/6. 20% corresponde a 1/5, correto? Cada fração, 20% vezes 5 dá o 100%. Então, isso aqui corresponde a 1/5 de 5/6. Podemos simplificar esse 5 com esse 5. Então, nós temos aqui que o consumo da semana seguinte foi 1/6. Logo, foram consumidos na primeira semana 1/6 mais 1/6. Como o denominador aqui já é comum, podemos somar. 1/6 mais 1/6 dá 2/6. Simplificando por 2, nós temos 1/3. Agora, presta atenção. Estoque restante vai ser o inteiro 1 menos 1/3. Esse aqui foi o que foi consumido. Então, 1 menos 1/3, novamente o mínimo aqui tem que tirar, dá 3. Então, fica 3 menos 2 sobre 3. Então, restou do estoque inicial 2/3. Se vocês observarem, é a alternativa a letra C. Então, esta foi a questão 9 do Instituto Mais para o concurso de Santana de Parnaíba para a Guarda Civil Municipal. Questão número 10. Seja o número Q 11/14. Lembrando que isso aqui é uma divisão, 11 dividido por 14. Se expressarmos Q em forma decimal, o algarismo que ocupará a quinta casa depois da vírgula será. Então, eu vou efetuar a divisão aqui passo a passo. Então, veja, vou dividir 11 por 14. Como não dá para dividir 11 por 14, tem que colocar um zero aqui e 0, vírgula. A partir daqui, começa a contar os algarismos. Ficou 110 dividido por 17. Desculpa, por 14. Dá 7. 7 vezes 14 dá 98. Então, eu vou subtrair aqui. Subtraindo isso aqui, dá exatamente 12. Eu vou já colocar o zero para continuar a divisão. Então, fica 120. 120 dividido por 14 dá 8. Cabe 8. 8 vezes 14 dá 118. 112, desculpa. 8 vezes 4, 32, 112. Tirando isso aqui, vai dar 120 menos 12 dá 80. E eu vou colocar um zero. Então, fica 80. Dá 8, coloca um zero, 80 para continuar a divisão. 80 dividido por 14 dá 5. 5 vezes 14, 70. Subtraindo, dá 10. Já vou colocar o zero.
Então, fica 100 dividido por 14. 100 dividido por 14 dá quanto? Dá 7. Vezes 14 dá 98. Subtraindo, dá 2. Observe que aqui já tem 4 casas. Ele quer saber a quinta casa na forma decimal. Então, continuando a divisão, sobra 2, baixa um zero, dá 20, dividido por 14 dá 1. 1 vezes 14, 14. 20 menos 14 dá 6. Terminou a divisão. Então, a quinta casa depois da vírgula é exatamente igual a 1. Alternativa, letra A. Questão número 11. A verba total anual disponibilizada para a Guarda Civil Municipal de certo município referente ao ano de 2023 foi de R$ 402 mil. Essa verba deverá ser dividida entre 3 unidades regionais, A, B e C, dessa Guarda Municipal, em valores diretamente proporcionais aos números de agentes alocados em cada uma dessas unidades, que são 75 A, 66 em B e 60 em C, respectivamente. Com base nessas informações, é correto concluir que a diferença entre os valores recebidos pelas unidades A e B corresponde a. Então, vejam, é uma divisão em partes diretamente proporcionais. Então, vejam, logicamente, a unidade que tem mais agentes recebe uma quantidade maior porque é uma divisão diretamente proporcional. Então, A vai receber mais do que B. Daí a diferença de A menos B. Então, vejam. Vamos obter a constante de proporcionalidade K. Todos os exercícios de grandezas diretamente proporcionais, nós estamos dividindo dessa forma. Facilita o cálculo. Portanto, cada unidade vai receber 75 vezes K, 66 vezes K e 60 vezes K, onde K é a constante, multiplicando por 75 e por 66. Então, vejam, unidade A, 75K, unidade B, 66K, unidade C, 60K. Como é que se obtém a constante? Basta fazer o seguinte, a quantidade que vai ser dividida, dividido pela soma dos agentes, que dá exatamente 201. Então, dividindo 402 mil, dividido por 2001, e eu encontro que a constante K é R$2.000. Portanto, a unidade A receberá 75 vezes 2.000, que dá 150 mil. A unidade B vai receber 66 vezes 2.000, que dá 132 mil. Portanto, a diferença 150 mil menos 132 mil dá exatamente 18 mil reais. Alternativa letra B. Questão número 12. Uma pesquisa feita em um município revelou que do total de jovens estudantes das escolas daquele município, 1 em cada 8 encontra-se em estado de vulnerabilidade social. Supondo verdadeiro essa constatação, se for implantado pelo município um programa social que reduza essa taxa em 50%, então a porcentagem de jovens estudantes em estado de vulnerabilidade social em relação ao número total de jovens estudantes passará a ser. Então, vejam, nós vamos resolver isso aqui de uma forma direta, fazendo o seguinte cálculo. Vejam, nós temos aqui que a razão de jovens encontram-se em estado de vulnerabilidade
é de 1 para 8. Isso aqui, em forma de fração, é 1/8. Se eu dividir, dá a porcentagem em forma decimal, 0,125, que na realidade, multiplicando por 100, é 12,5%. Desses aqui, ele vai fazer um programa social para reduzir em 50%. Então, o que é? 50% disso aqui. 50% é o quê? É 0,5. Então, já vou fazer o cálculo direto, transformando isso aqui em 0,5 vezes 0,125, porque está na forma decimal. Multiplicando isso aqui, eu tenho 0,0625 na forma decimal. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente a porcentagem, que vai dar 6,25%. Alternativa letra B. Questão número 13. Uma unidade de guardas civis municipais está responsável pela fiscalização de alguns estabelecimentos. Sabe-se que uma equipe de 5 agentes foi capaz de fiscalizar 30 estabelecimentos em 2 horas. Uma nova equipe será montada para fiscalizar 72 estabelecimentos em 3 horas. Supondo que os membros da nova unidade tenham o mesmo rendimento dos membros da equipe anterior, é correto afirmar que, para cumprir a demanda, a nova equipe deve ter no mínimo quantos agentes? Pessoal, só faltava essa questão. Nós comentamos sempre. Questão envolvendo regra de 3 simples e regra de 3 composta, que nesse caso é uma regra de 3 composta porque envolve 3 tipos de grandezas, estabelecimentos, horas e agentes. É uma regra de 3 composta. Nós vamos resolver sem utilização de setinhas para cima, setinhas para baixo. Então, vejam, vamos construir a tabela tradicional. Eu tenho quantas variáveis? Agentes, horas e estabelecimentos, 30 estabelecimentos. Então, esses 3 grandezas, eu vou dividir 2 delas como causa e uma como efeito. O que vai ser o efeito? O efeito é o resultado. Para que tenha fiscalização de estabelecimento, eu tenho que ter quantidade de agentes e quantidade de horas. Portanto, o total de estabelecimento vai ser o efeito. Então, fica assim, ó, causas e efeito. Efeito significa o número de estabelecimentos fiscalizados. Agentes e horas serão as causas. Colocando em ordem, quantos agentes? 5. Quantas horas? 2. Quantos estabelecimentos? 30. Pronto. A pergunta: quantos agentes? X. Trabalhando quantas horas? 3. Quantos estabelecimentos? 72. Então, essas grandezas aqui, eu tenho que colocar em ordem. Saber se são inversamente ou diretamente. Não tem necessidade. Nós vamos fazer da seguinte forma. O produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Desde que vocês coloquem o efeito sempre aqui na última coluna. Correto? Sempre. Normalmente, dias, homens trabalhando, máquinas trabalhando, horas por dia, serão sempre causas. O resultado é o chamado efeito. O produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Não entenderam? Faça da seguinte forma. Multiplica assim. Onde tem o x? Está aqui. Multiplica assim, ó. Pronto. X vezes 3 vezes 30. Coloca. É igual 5 vezes 2 vezes 72. Coloca. Agora, tenta simplificar. Fica mais fácil. Vejam. Se eu tenho aqui 30, eu tenho aqui 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10.
Aqui tenho 30, eu vou simplificar por 10, dá 3. Então ficou assim, x vezes 3 vezes 3. Já dá para fazer a continha. 3 vezes 3 dá 9, x igual a 72. Onde x é a quantidade de agentes. Então, quantos agentes? 72 dividido por 8, por 9, correto? Isso aqui vai dar quanto? Tabuada do 9, dá 8. 8 agentes. Resposta alternativa, letra C. Então, pessoal, questões de grandezas proporcionais utilizando regra de 3 composta, façam utilizando esse formato que fica muito mais simples. Tem dúvida? Manda mensagem para mim, correto? Questão 14. Depois de uma ação estratégica da Guarda Civil Municipal, o número de roubos mensais registrados em 2022 no município que foi igual a 280. Então aqui já tem o número de roubos registrados para o mês de abril. Sofreu uma redução de 20%. Então, desse total, reduziu 20%, de acordo com o número de registros referentes a maio. Após uma nova estratégica, o número de registros referentes a junho representou uma queda de 25% em relação ao número de registros referentes ao maio, mês anterior. Com base nas informações, é correto afirmar que em junho de 22, nesse município, foram registrados. Ou seja, quantos foram registrados? Efetuando o cálculo das reduções. Não façam a besteira de calcular, reduziu 20, reduziu 25, redução de 45%. Cuidado, nós já resolvemos questões de regra de 3 simples, esclarecendo essa dúvida, correto? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular um por cada, correto? Total de registro, 280. Reduziu quanto? 20%. Sobraram quanto? Então, vou calcular da forma contrária. Se reduziu 80, 20, restaram 80. Então, ficou assim. Maio, 20%, portanto, ocorrências desse mês, 80% de 280. Para não ter que fazer 20% e depois subtrair. Já calcula a porcentagem. O que é 80% de 280? 80 centésimos vezes 280. Corta 2 zeros, ficou quanto? 8 vezes 220, 8 vezes 28, que dá 224 ocorrências. Dessas 224, reduziu quanto no mês seguinte? 25%. Então, se reduziu 25%, restaram quantas ocorrências? 75%, para fazer o cálculo direto. Então, junho teve uma redução de 25%, logo foram registrados 75% de quem? De 224. Aqui eu vou fazer diferente. Como não tem zero para cortar, para simplificar, eu vou transformar em número decimal. O que é 75%? É 0,75 vezes 224. Multiplicando, dá exatamente 168 ocorrências registradas. Alternativa, letra A. Então, letra A. Questão 15, última questão do concurso da Guarda Civil Municipal do município de Santana de Parnaíba, realizada no ano de 2023. Não poderia faltar uma questão de raciocínio lógico numérico, que eu considero como sendo uma questão de adivinhação. Tem que adivinhar, porque não existe regra nenhuma para resolver isso aqui. Então, vejam. Considere a sequência S abaixo, cujos primeiros elementos são apresentados assim, 14, 13, 15, 14, 17, 16, 20, 19, 24, 23, 29. Nossa, parece um samba do crioulo doido. Mantido o padrão apresentado na sequência S, é correto afirmar que o seu 13º elemento é. Então, observe, eu já coloquei aqui, ó. Tem 11 aqui, ó. 2,
4, 6, 8, 10, 11. Eu vou colocar aqui a correspondência para facilitar. Vejam. Faltam 2. Agora, como é que fica? 14, 13, 15. Diminuiu, somou, aumentou. 14, 17, diminuiu, depois aumentou. E assim, vamos lá. Vamos ordenar as ideias. Daqui até aqui, diminuiu 1. Passando para esse conjunto, aqui somou 1. Somei não. O examinador que colocou. Então, ele somou 1. Deu 15. Daí, continuou o padrão. 15 menos 14. Quando passou aqui nesse outro grupo, ele somou 2. Tá vendo? 15, somou 2. Deu 17. Subtraiu 1. Na realidade, esse número que está subtraindo não vai resolver nada. Tá certo? É como se fosse pular ele. Então, deu 17, subtraiu 1, deu 16. Aqui somou quanto? Para cá, 3. Depois soma 4. Depois soma 5. Depois soma 6. Pulando sempre esse número do meio. Mas vamos fazer a conta. Soma 3. Dá quanto? 20. Tira 1, 19. Sequência seguinte. Soma quanto? 4. Dá 24. Tira 1. 23. Para formar o outro grupo, que é o 11º, 12º, soma quanto? 5. Então deu 29. Se eu fosse colocar aqui, se perguntasse, quem que vai ser o 12º? 28. A pergunta é, e o 13º? Como somou 4, 5, vai somar quanto? Somar 6, dá exatamente 35. Então, questão de raciocínio lógico numérico, que eu sempre considero isso aqui como sendo uma questão de adivinhar a sequência numérica. Alternativa, letra D. Então, estas foram as 7 questões de raciocínio lógico, ou melhor, de matemática, do concurso de Guarda Civil Municipal da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, realizado pela banca Instituto Mais. Gostaram? Então, não esqueçam, façam a inscrição no meu canal. Muitos amigos internautas estão visualizando e não estão fazendo inscrição. Eu tenho visualizações pelo analítico daqueles que, em porcentagem, quantidade de visualizações dos inscritos e não inscritos. Por incrível que pareça, nos últimos 28 dias, eu tive 70% de visualizações de não inscritos, somente 30% de inscritos. É muito estranho. Então, ajuda a gente, faça a inscrição no canal. Senão, vocês não receberão notificações das demais videoaulas para concursos públicos. É interessante vocês efetuarem a inscrição. Ative o sininho, assim receberão as notificações. E se vocês gostaram, dá um like, porque também tem isso aqui. Se vocês não se inscrevem no canal, vocês não podem dar like. Então, o que acontece? É muito estranho. Eu tenho uma videoaula postada do concurso do Instituto Mais, durante as 15 dias, com mais de 6.000 visualizações. Sabe quantos likes? Menos de uma centena. É estranho, né? Então, ajuda. E vocês que estão estudando para concursos públicos, vocês poderão dar um clique na playlist Concurso Instituto Mais. O link está na descrição da videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.